Onde está aquele homem? Irmãos, antes de falarmos acerca dessa passagem propriamente dita, onde Jesus está receoso de ir para a Judéia, porque ali havia o risco dele ser morto naquele local. Os seus irmãos, inclusive, o convidaram para estar naquela festa e ele relutou para não ir no momento que eles estavam o convidando, entendendo que ele deveria somente se deslocar quando seu Pai, Deus, pudesse assim determinar esse momento. Irmãos, quero aproveitar essa passagem para destacar primeiro algumas coisas. Primeiro, a doutrina da virgindade perpétua de Maria. A Igreja Apostólica Romana, ela acredita nessa possibilidade de Maria ter sido virgem antes, durante e depois do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, a Bíblia Sagrada, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, inclusive nos 2 primeiros, ele vai mencionar o nome dos meios-irmãos de Jesus. Por que meio-irmãos? Eles são filhos de Maria com José, porém Jesus é filho de Maria, tendo uma mãe terrena e um pai celestial, porque Jesus, diferente dos seus 4 irmãos, e a Bíblia dá inclusive o nome Tiago, José, Judas e Simão, mais provavelmente 2 irmãs. Então Jesus, depois que Maria gerou ao seu primogênito Jesus, que é obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que vai usar o ventre de Maria para que trouxesse ao mundo o Salvador. Essa doutrina, irmãos, ela é facilmente derrubada pelo fato desses irmãos de Jesus são mencionados, inclusive, na passagem que nós estamos lendo. A Bíblia vai dizer quais são os seus respectivos nomes, e nós avançamos um pouco mais. Ainda que no primeiro momento eles não acreditavam, não criam que o seu meio-irmão Jesus era o Senhor e Salvador enviado para resgatar a humanidade dos seus pecados, a Bíblia diz que depois, inclusive, eles irão escrever 2 epístolas. Tiago é considerado meio-irmão de Jesus e autor da Epístola de Tiago. A carta que antecede o livro também de Apocalipse, Judas é o meio-irmão de Jesus. Eles não só fazem parte da mesma família, ou seja, filhos de Maria e de José, Judas e Tiago, são meio-irmão de Jesus por conta da sua mãe Maria. Então, assim, irmãos, fica claro e evidente que essa virgindade perpétua, ela existiu até o momento em que ela gera o seu filho Jesus Cristo, e depois disso a Bíblia afirma que Maria não conheceu a Jesus. O termo conheceu quer dizer que ela não teve contato físico, relação sexual, com José, que vai ser posteriormente pai de José, de Judas, de Simão e de Tiago. Então essa é a primeira coisa que nós gostaríamos de falar. Depois, irmãos, que Jesus está sendo cobrado pelos seus irmãos para que ele fosse à festa e ali desse uma demonstração, uma evidência de que se ele é Jesus e veio ao mundo para resgatar, para mostrar que era realmente o Messias, aproveita uma festa. E que festa é essa? A festa de tabernáculo, das cabanas, das colheitas. Essa festa, irmãos, ela é tão interessante que era o momento, e o povo judeu tem isso. A igreja, quando está fazendo celebrações, com almoço, celebrando o nascimento, o Dia dos Pais, está dentro do contexto do povo de Deus, que se alegra no Senhor. Então, essa festa, irmão, dos tabernáculos, o que eles faziam? Eles montavam cabanas de folhas, de ramos, e ali eles estavam lembrando o período durante 40 anos que eles peregrinaram no deserto até adentrarem a terra prometida, a Canaã. Esse período que eles estão, irmãos, em peregrinação, eles tinham 2 coisas ainda que faziam.
próximo ao tabernáculo, próximo ao templo, eles acendiam candelabros. Os candelabros, irmãos, eles tinham como propósito iluminar ao redor do local de adoração. E quando isso ocorria, eles estavam lembrando que durante o deserto, eles foram guiados por uma coluna de fogo que evidenciava a presença do Senhor. Tinha uma outra prática muito interessante, que eles iam no tanque de Siloé durante o período da festa, pegavam uma água e derramavam essa água no chão, simbolizando a água que foi extraída por Deus da rocha por intermédio do profeta Moisés. Então eles estavam naquele momento, irmãos, fazendo essa celebração que estava agora Jesus sendo convidado a participar. Irmão, Jesus ele vai se revelar, ele vai, na verdade, mostrar o propósito da sua vinda, que era realizar, fazer a vontade do Pai e demonstrar quem efetivamente ele era. Essa revelação, irmãos, ela vai acontecer, e o termo em hebraico ele quer dizer que é tornar visível ou descobrir aquilo que estava oculto, aquilo que estava encoberto. Então, naquele momento, os irmãos de Jesus estão falando: vai lá no meio dessa festa, opera sinais, maravilha, diz quem você é, para que você veio. Jesus, irmãos, nunca foi tentado a fazer nenhuma evidência ou demonstração do seu poder gratuitamente. Às vezes entro em choque quando algumas pessoas marcam ainda, venham porque ele vai fazer. Irmãos, aquele era o momento que Jesus estava se preparando, sabe para quê, irmão? Porque esse período da festa, ele começa a intensificar o ministério de Jesus e, consequentemente, ele entende que os religiosos irão se opor ao seu ministério. No verso 1 que nós lemos, diz que ele não desejou ir imediatamente para a Judéia, porque ali desejavam matá-lo. A festa dos tabernáculos, irmãos, é um momento durante esse período em que Jesus estava sendo confrontado. E quando ele rejeita, irmãos, porque dentre os judeus, haviam ali judeus que faziam parte do Sinédrio. Se nós fôssemos tratar por sigla, seria o STJ, o Sinédrio, é o Supremo Tribunal dos Judeus, que queria condená-lo e posteriormente levá-lo à morte. E eles queriam fazer isso durante essa festa, e por conta disso que nós temos como tema nessa manhã: onde está aquele homem? Quem o procurava certamente para tirar a sua vida, e ele vai entender algumas coisas que quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, irmãos, se nós fôssemos fazer 3 perguntas, nós estaríamos inserindo ou complementando essas perguntas. Onde está aquele homem que foi enviado para realizar a obra do seu Pai, entregando a sua própria vida em resgate da humanidade? Irmãos, o que nós vamos observar? Logo no início diz que depois disso, as 3 festas judaicas, irmãos, que obrigatoriamente os varões teriam que participar: Páscoa, Pentecoste e a festa dos tabernáculos. 6 meses depois dessa festa da Páscoa, Jesus está sendo confrontado a participar da festa das cabanas ou da festa dos tabernáculos, onde os judeus estavam celebrando o período que Deus, de forma providencial, preservou a vida deles durante essa travessia até a terra prometida. A Bíblia fala que estava na Galileia e ele não desejou imediatamente ir para a Judéia, porque ali queriam matá-lo. E os seus irmãos vai falar: vai para a Judéia, para que vejam as suas obras que tu faz. Ninguém que quer ser reconhecido age em secreto. Mostre-se ao mundo, e seus irmãos não criam nele.
Irmãos, aqui é muito interessante, porque os irmãos de Jesus estão convidando para ir numa festa religiosa, cumprindo religiosamente um costume de participar da Páscoa, da festa do tabernáculo, Pentecoste. Mas esses homens que estavam participando de uma festa religiosa não criam no Senhor. Eles estavam, inclusive, dioturnamente convivendo com o Messias e não acreditavam no Messias. Isso precisa nos preocupar, irmãos, de guardarmos costumes e doutrina de homens e não acreditarmos no poder de Deus, sobretudo de salvar, transformar, de trazer para nós a certeza de que adoramos ao Deus vivo. Eles estavam, irmão, talvez indo à missa, talvez cumprindo a religiosidade, talvez de forma mecânica, com a motivação errada, querendo que ele desse evidência. Irmãos, quando nós tivermos a oportunidade de estarmos dando evidência da nossa fé, tem que ter, irmãos, antes de mais nada, o objetivo de proclamar a Cristo o seu reino aonde quer que nós estivermos. Houve um destaque muito grande, não é? Porque mais uma Olimpíadas, nós gostaríamos de ter um número mais expressivo de medalhas, sobretudo medalha de ouro, e alguns até atletas, eu julgo que eles não deveriam fazer isso com esse peso todo, porque nós vamos perceber que os que foram medalhistas transpiraram muito. Eu vi uma competição do Isaías na canoagem, meu irmão. Isaías era o último. Falei, deu ruim para o Isaías. Baiano arretado naquela hora, meu irmão, pegou o remo, vou cruzar, eu vou morrer, mas eu chegou lá em segundo, talvez, se tivesse mais 100, 200 ou 300, ele ia brigar pela medalha de ouro. Mas o que eu quero destacar aqui é a Raíssa. A Raíssa Leal, uma adolescente skatista, teve uma visibilidade enorme, o mundo todo focando nela. Aí ela faz o que a irmã Lígia sabe, não é? Ela usa, irmãos, justamente a linguagem brasileira de sinais e transmite uma mensagem ao mundo acerca de Jesus Cristo. Essa oportunidade que ela teve, talvez não terá mais com tanta visibilidade, o mundo todo focando naquele evento, e ela está fazendo aquilo, irmãos, que mesmo muito jovem, ela entendeu que muito mais do que guardar costumes de homens, ela precisava naquela hora transmitir uma mensagem vinda da parte de Deus. Irmãos, aqui nesse momento, os irmãos estão impondo para Jesus. Vai lá agora, aproveita essa festa, faça isso. Era desejo dos irmãos, mas ainda não era a vontade de Deus. A mãe de Jesus tentou fazer isso com ele nas bodas de Caná da Galileia. Ele falou, ainda não é chegada a minha hora. Os irmãos de Jesus também tentaram fazer isso com Jesus. Ele falou, não é o momento oportuno. Ou seja, Jesus não obedeceu a sua mãe terrena, nem os seus irmãos, nem os discípulos que queriam a manifestação. Jesus, na verdade, irmãos, ele tem uma agenda preparada pelo Pai para que um dia esse Deus triuno possa se manifestar na sua plenitude. E quando nós vamos observar isso, irmãos, essa revelação de Deus, ela está acontecendo de forma progressiva, começa com Deus, o Criador, e vai alcançar a sua plenitude na vinda de Jesus Cristo e na descida do Espírito Santo. E todos esses fatos, eles estão acontecendo dentro do propósito de Deus, que não está respeitando a agenda de homens. Quantas pessoas tem lá em Recife, né? Já esteve conosco também na denominação, uma hoje chamada pastora, que disse que o Senhor voltaria, datou o momento da vinda de Cristo, e ela e todos aqueles que nela creram estão frustrados, porque a agenda de Deus é feita por Deus,
não é feita por homens, e ele há de manifestar ou se revelar o seu poder, a sua graça, no tempo por ele assim estabelecido. Segunda coisa, irmãos, aonde está aquele homem que se revelou progressivamente durante o seu ministério, como o maior de todas as revelações de Deus aos homens? Irmãos, quando nós falamos e temos estudado acerca desse Deus triuno, que como Pai é Criador, como Filho é Redentor, e como Espírito Santo ele é o nosso santificador, a sua manifestação, ela é, irmãos, algo que foi ocorrendo de forma progressiva. Aí Jesus está dizendo para os seus irmãos, ainda não chegou o tempo certo. E Jesus vai dizer, olha, o mundo me odeia. O ódio do mundo para com Jesus não era porque tinha uma prática revolucionária, não é porque ele tinha uma conduta que escandalizava as pessoas. O ódio era por conta da mensagem dele de condenação para aqueles que não o recebessem como Salvador, mas também de salvação para todos aqueles que nele criam, ou seja, ele confrontavam as pessoas. E ele diz, olha, eu não irei à festa agora. Os irmãos dele estão insistindo, porém ele não vai com os seus irmãos, ele vai permanecer na Galileia. Só que aqui acontece um fato enorme. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Às vezes nós estamos muito próximos de receber a bênção de Deus, socorro de Deus, providência de Deus, e agimos de forma prematura, precipitada. Sabe por quê? Logo depois que eles foram, Jesus subiu para a festa em segredo. Jesus não queria e não poderia ser posto por ele o tempo, o momento que eles haveriam de realizar aquilo que Deus já havia planejado e preparado para o Senhor. Há um fato marcante para mim, em João capítulo 13, no verso 7, que o próprio Jesus, ele deixa essa palavra não com seus irmãos, mas com seus discípulos, dizendo, o que faço agora não sabe, mas depois entenderás. As coisas de Deus nem sempre acontecem no momento que nós desejamos. Gera para mim outra crise essas pessoas que, além de fazer a agenda de Deus, com o dedo em riste, determina ele, eu sou teu servo, eu sou teu filho, o Senhor vai ter que me abençoar. Certamente que essas pessoas ou não sabem o Deus que está servindo, ou estão completamente equivocadas de como deve ser o seu relacionamento com Deus. Jesus sabia, irmãos, aquilo que lhe aguardava na festa dos tabernáculos. Porém, o seu ministério prioritariamente não era ouvir aquilo que as pessoas estavam clamando, não era prioritariamente atender às urgências, às demandas que eram muitas, mas prioritariamente ele tinha como propósito fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade daquele que o enviou para, no tempo preciso e oportuno, realizar a sua vontade. Terceiro e último, irmãos, aonde está aquele homem que era esperado pelos judeus, causava divisão entre a multidão e não podia ser falado, e não podiam falar abertamente sobre ele. Irmãos, o primeiro século, mais ou menos no ano 64 depois de Cristo, há uma perseguição contra os cristãos. Nero é tido como responsável direto por atear fogo em Roma e põe sobre os cristãos essa peste, essa marca, essa culpa, e por conta disso há uma grande perseguição. Que coisa marcante. A Igreja de Cristo sendo perseguida, com a dispersão, a palavra alcança lugares que talvez as pessoas não iriam, pelo menos com a rapidez que foram por conta dessa perseguição. Até mesmo, irmãos, no momento da adversidade, Deus pode nos usar como instrumento em tuas mãos. A minha enfermidade, o meu problema não pode
reter aquilo que Deus está fazendo em minha vida, aquilo que Deus tem para falar através de nós, porque nem sempre aquilo que falamos é porque já aconteceu em nossas vidas e às vezes nem irá acontecer, mas é porque nós cremos que Deus tem poder para realizar coisas que vão além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Diz que na festa os judeus aguardavam, e no verso onde eles perguntaram: aonde está aquele homem? Dentre esses, havia uns que eram bons e outros eram maus. Alguns o perseguiam, como falei anteriormente, eram membros do Sinédrio, do Supremo Tribunal dos Judeus, desejando prendê-lo e, consequentemente, condená-lo à morte. E alguns dizem assim acerca de Jesus: ele é um charlatão, um impostor, um trapaceiro. E a Bíblia diz que ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Alguns certamente porque sabia que ele era verdadeiramente um homem bom, que já havia sarado, curado, restaurado vidas. Outros tinham essa percepção de que estava aparecendo mais um que se proclamava sendo ele Jesus e não era, porém, as suas obras testificavam que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E nós vamos entender, irmãos, que durante esse período em que uns o acham bons, outros o acham maus, eles murmuravam entre si, houve uma ruptura. Os saduceus, irmãos, e os fariseus, eles brigavam, pessoas religiosas. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, e isso levava a entrar em choque com os fariseus, ou seja, duas seitas. Perseguiam ao Senhor com convicções distintas, mas foi isso que está acontecendo. Estão procurando a Jesus por motivações erradas, mas um queria matá-lo. Eles não poderiam falar abertamente acerca dele, e as pessoas foram, a partir daí, permitindo que várias expectativas foram criadas. O ministério de Jesus, irmão, é todo assim. A primeira expectativa seria acerca da sua vinda, do modelo de vida que ele levaria, de como seria o seu ministério terreno, e hoje a grande expectativa nossa está atrelada à sua segunda vinda. E eu quero concluir nessa manhã, irmãos, fazendo a mesma pergunta. Onde está aquele homem que foi rejeitado, que foi perseguido, que foi odiado, que foi julgado, condenado e morto em uma das três grandes festas dos judeus? Irmãos, Jesus Cristo, na verdade, na festa do tabernáculo, ele vai chegar ao ápice da revelação de Deus acerca de quem ele é e também do propósito de Deus com a sua vida. Então, essa revelação máxima, que é o Senhor Jesus Cristo, ele se manifesta nessa grande festa, festa dos tabernáculos. Uma outra coisa vai acontecer. Na festa da Páscoa, que era outra festa que todos os homens subiam a Jerusalém para ali festejarem o período em que Israel esteve preso durante 430 anos no Egito, e o Senhor os resgatou. Então, a Páscoa é o momento da morte, do sacrifício, mas também, irmãos, da vitória de Cristo na cruz do Calvário. E o terceiro momento, que também está atrelado a outra festa, está registrado em Atos dos Apóstolos, a festa que ocorria 50 dias depois da Páscoa, a festa de Pentecoste, aonde o Espírito Santo de Deus ele é derramado, tornando todo aquele que recebe a Cristo como filho de Deus. Hoje, Dia dos Pais, certamente nós teremos celebração. Algumas casas vão se reunir com seus pais, com os filhos, nora, genro, alguns até com neto, e ali farão uma grande festa alusiva ao Dia dos Pais. Em outros lugares, essa festa ocorrerá talvez numa proporção menor,
por conta da família estar reduzida. E hoje nós podemos até fazer como já fizemos na igreja, né? Celebrarmos a Deus pela vida de homens que após o seu matrimônio foram dado a eles o privilégio de serem pais. E a Bíblia diz que os filhos são heranças de Deus, então somos herdeiros de coisas preciosas que Deus confiou em nossas mãos para criar e também para educarmos nos seus caminhos. Mas eu quero acreditar que hoje é um dia de celebração e de festa nos céus, porque nós que ainda não tomamos uma decisão ao lado de Cristo, podemos nos tornar filhos de Deus. E hoje, irmãos, Jesus Cristo, ele é chamado, considerado pelo profeta Isaías como Pai da eternidade. O Pai que veio a este mundo para que todos aqueles que tivessem uma experiência com ele pudessem se tornar co-herdeiros, filhos de Deus, fazendo parte dessa família grandiosa. Põe aí, por favor, 1 de João, capítulo 3, verso de número 1, que externa, expressa o propósito de Deus em fazer com que todos os homens tornem-se filhos de Deus e possam celebrar o dia de hoje, proporcionando a festa na sua família, na família de Deus que é a igreja, mas sobretudo nos céus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Ele é bom, ele é mau, ele é um charlatão, ele é mais um daqueles que prometeram, não. Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, rejeitado, perseguido, odiado, julgado, morto, mas ressurreto e hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós, para que essa família continue crescendo. E à medida que essa família cresce, a festa nos céus, a festa na igreja e a festa nas famílias, porque há muitos lares que precisam ter pais transformados, que dão testemunho para os seus filhos, que não há uma outra coisa mais preciosa do que ser filho de Deus. E o nosso desejo e oração é que Deus nos abençoe. Irmãos, lá no estado do Rio de Janeiro, alguém foi abordado por um adolescente, por um jovem. E quando abordou, quem estava sendo abordado falou: tenho idade para ser o seu pai, achando que isso seria atrativo. Tornou repugnante isso, porque o pai era um dos responsáveis pela vida que aquele menino levava. E a Bíblia nos chama, irmãos, para esse desafio de vivermos um evangelho com autenticidade, onde as nossas vidas sejam referenciais daqueles que são filhos de Deus e que desejam que também os seus filhos não sejam neto de Deus. Deus só tem filhos, Deus não tem neto. É por isso que nós falamos, testemunhamos e suplicamos a Deus que os nossos filhos tornem-se também filhos de Deus, assim como nós o somos.